Aí, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, certo? Cada um de vocês que nos ajuda aí a assistir nossos vídeos. E aí eu tenho um imenso prazer de poder, hoje, eu poder gravar esse vídeo que alguns, os inscritos já me pediram a respeito do composto para fazer o plantio das mudas, tá certo? Então, esse que eu vou mostrar para vocês aqui, eu faço ele para fazer as mudas, tá certo? De saquinhos. E também para fazer esse composto aqui, é o que eu uso para colocar nas plantas, mesmo as que já estão plantadas há algum tempo. Então, eu uso esse tipo de compostagem. É tipo uma compostagem, né? É tudo orgânico. Então eu vou mostrar para vocês as quantidades, tá certo? Isso aqui eu faço minhas mudas. Minhas mudas, graças a Deus, são muito bem desenvolvidas, são bonitas. Eu posso até mostrar algumas ali. Depois, no final desse vídeo aqui, eu mostro para vocês, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade que eu uso. Para essa quantidade que eu vou fazer aqui dessa terra, né, desse composto, eu estou usando 2 baldes dessa aqui, ó, de terra de construção, a famosa areia lavada, aquela areia que a gente compra, como vocês estão vendo aqui logo atrás, ó, uma carrada que foi comprada de areia. Então eu usei 2 baldes desse aqui cheios, ou seja, tem um balde aqui e tem esse outro aqui. Vou usar um balde de esterco bovino, aqui, um balde, ou seja, 50%, né? Se eu estou usando 2 desse, estou usando mais um desse. Aí vou usar, ó, um copo, isso é um copo de 180 de borra de café, o pó do café, ó, tá certo? Estou usando 2 copos de cinza. Essa cinza aqui é a cinza de queima de alguma madeira, do próprio mato seco, que eu sempre costumo deixar aquela matéria orgânica. Muitas vezes eu pego um pouco daquele mato lá e trago para cá, queimo para tirar essa cinza. Então estou usando 2 copos, ó, um copo de café, borra de café, 2 copos de cinza e aqui meio copo ou 2 colheres de sopa bem cheia de casca de ovo triturada, ó, bem quebradazinha. É necessário passar no liquidificador? Não, eu não passo no liquidificador. Até porque se você passar ela no liquidificador, vamos dizer assim que o tempo para que ela passe a decomposição no solo é muito rápido. Aqui ela demora um pouco mais, como eu estou plantando para fazer mudas e ela demora aí 3, 4 meses, então é o tempo que ela vai fazer essa decomposição, certo? Então eu costumo usar sempre ela assim, bota ela para secar. Quando ela tá bem sequinha, eu quebro ela na mão mesmo, todinho. E esse aqui é o calcário, tá certo? Eu uso esse aqui para que possa baixar o pH do solo. Então aqui tem 2 copos desse aqui cheio. Então aqui eu tenho. Isso eu uso para essa quantidade aqui, como é para mudas. Vou deixar bem claro aí, entendeu? Porque assim, o solo, nem todo lugar ele tem o mesmo pH. Do pH ele pode ser ácido, pode ser neutro e pode ser alcalino. Então eu uso o calcário para ele poder dar uma regulada nesse pH, tá certo? A matéria orgânica, tá certo? Esse aqui é uma grande fonte de nitrogênio, tá certo? Fósforo e potássio. Então tudo isso aqui, isso vai fazer com que eu consiga deixar essa areia, que é uma areia, vamos dizer, pobre, tá certo? Em
matéria orgânica, mas aí eu tô jogando a matéria orgânica e vai fazer com que essa terra aqui fique em um nível muito bom mesmo para fazer as mudas e para colocar no seu plantio, nas suas plantas, tá certo? É claro que a terra, o terreno que você vai levar essa muda que você está produzindo com isso aqui, ela não vai ter essa mesma quantidade de matérias que você está preparando nisso aqui, tá certo? Então é muito interessante que a gente tenha uma boa muda e que quando a gente coloca uma boa muda no solo, mesmo que o terreno tenha uma certa deficiência, mas ela consegue se desenvolver o suficiente. E é claro, isso aqui é só a primeira base, porque você vai cavar uma cova em um tamanho, uma dimensão boa, vai preparar essa terra que você vai colocar na sua planta lá na cova, e aí com certeza essa planta será um sucesso. Em pouco tempo ela vai estar produzindo. Então eu vou mostrar isso aqui, essa mistura, como é que eu faço. Uma outra coisa que é bem interessante, eu quero deixar bem claro, é na hora de você misturar. Observe que a gente tem produto que é pouco. Então, para mim misturar isso aqui dentro desse aqui, não é aquela quantidade, ele não fica bem misturado. Então eu pego esse aqui, misturo entre esses, bem misturado, e depois entre esse aqui eu misturo e vou misturando por partes, tá certo? Eu vou mostrando isso aqui para vocês, passo a passo, como é que é feito. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas assistam até o final para você ver como fica o resultado final. Bom, pessoal, conforme eu falei com vocês, eu vou fazer a mistura do que eu tenho aqui em mãos, certo? Vou colocar a cinza, os 2 copos, vou colocar a casca do ovo, certo? Vou colocar a cinza novamente, o café, certo? E então aqui já vou dar uma misturada. Não tem nada, pode misturar com a mão, não tem problema nenhum. Feito esse aqui, eu vou misturar agora o calcário. Ah, mas eu posso colocar essa mistura aqui, só essa mistura aqui na planta? Olha, pode, mas aí você tem que ver o seguinte: em um vaso pequeno você vai usar simplesmente uma colherzinha de chá. Mas assim, eu nunca recomendo fazer isso. Eu sempre uso esse composto aqui, esse substrato, né? Ele mesmo eu levo e coloco na planta, porque o risco que tem de você poder queimar a planta, não, porque não vai queimar, porque é tudo natural aqui, e não tem nada que corra esse risco de queimar. Mas você vê que, por exemplo, a casca de ovo, que é a farinha de osso que está substituindo aqui, a casca de ovo está substituindo essa farinha de osso, é pouco. Então será mais vantagem você usar o substrato, tá certo? Esse composto você vai preparar ele. À medida que você vai preparando, você pode colocar ele diretamente na planta, tá certo? Sem ter que colocar ele puro aqui do jeito que ele tá. Eu mesmo não recomendo, eu prefiro colocar ele normal. E olha que eu já tenho um certo tempo que faço isso, viu? Mas eu recomendo que você coloque a terra tá bem molhada, choveu bastante esses últimos dias. E aí observe que aqui tem 20 litros de terra, né?
São 2 baldes daquele ali. Aquele balde é de 20 litros ou de 10 litros. Então eu coloquei. Se eu vou colocar para fazer, eu quero 40 litros, então eu vou fazer 2. Mas se eu vou fazer isso aqui só em um balde, então eu vou usar a metade do que eu usei, certo? Então eu vou dar uma misturada nesse aqui primeiro, sem colocar o esterco de bovino. Mas esse esterco bovino eu posso substituir, eu só tenho esterco de galinha, pode substituir da mesma forma. Mas eu só tenho esterco de ovino, da minha ovelha, das minhas cabras, pode trocar também do mesmo jeito, não faz diferença, certo? Uma outra observação é com relação, fiz esse composto, está pronto aqui, ó. E agora, já posso plantar diretamente? Bom, eu posso até encher os meus saquinhos, certo? Posso encher tudinho, mas eu não recomendo plantar de imediato. Você enche tudinho e aí coloca no lugar em que você vai plantar, fazer o plantio. Aguarda 4, 5 dias para que essa matéria, esse produto que foi colocado aqui, essa cinza, a farinha de osso, né? A borra do café, ele possa realmente ficar compacto, ficar homogêneo realmente, né? Para depois poder fazer esse plantio, certo? Porque assim não é de imediato que vai ser absorvido pelo solo que vai ficar, não. Isso aí vai ter um tempo. Então espera-se aproximadamente uns 3, 4 dias, tá certo? Pode chegar até a 8 dias para poder fazer isso. Esse aqui já é um esterco que eu tenho já há dias também, que está ali. Para vocês verem que ele está bem molhado. Mas eu posso usar o esterco diretamente na planta? Pode. Pode não, deve, né? É matéria orgânica. Isso aqui é o que eu sempre recomendo usar o tempo todo. Usar sempre a matéria orgânica. Eu não uso adubo de forma alguma, adubo químico. Todos eu só uso matéria orgânica o tempo todo. Só tá aqui, como vocês estão vendo, aqui já está pronto, tá certo? Para fazer o plantio. Eu vou mostrar para vocês algumas mudas que eu tenho plantado com esse aqui, ó, está. Vou mostrar para vocês algumas mudas. Está produzindo. Olha só como está o morango. Foi plantado exatamente com esse mesmo tipo de substrato que está ali, certo? Veja aí a produção todo de morango, tá vendo? Olha as folhas, a folhagem, né? Porque as folhas estavam embaixo. Essa daqui, ó, é a mais recente. Aqui são mudas de pimenta rosa. Pimenta rosa
ou em alguns lugares é conhecido como aroeira, tá certo? Mas aqui são mudas, foram feitas, ó, foram plantadas, também com o mesmo tipo de substrato. Aqui eu tenho esse outro, também, esse aqui é um cróton, tá certo? Veja como é que ele está de brotação, tá vendo? Sempre usando o mesmo composto orgânico, areia, como vocês viram nesse vídeo, tá certo? É claro que fica algumas partes em cima, e aí isso aqui é o que vai ver, vocês vão ver o desenvolvimento de cada planta dessa, certo? Então, espero que vocês tenham assistido esse vídeo, compartilhe, se inscreve no nosso canal, e indica aí para os amigos, para poder nos dar essas forças, tá certo? E um grande abraço a todos aqueles que sempre estão juntos conosco, tá certo? E sempre escreva nos comentários, nos peça, como algumas pessoas nos pediram que eu fizesse esse substrato para fazer as mudas. E esse é o que eu tenho, estou aqui mostrando para vocês. E tem outras mudas também, ali ainda de rosas, porque a rosa ela é mais sensível, a gente não pode estar movendo de um lugar para outro, tá certo? Assim que a gente faz a muda de rosa, a gente vai deixar ela no canto, tá? Mas assim, eu mostro para vocês isso posteriormente. Teve outro vídeo aí que eu mostrei para vocês, a mudas de uva, como foi feito, também usando esse mesmo composto, elas com 45 dias já com mais de 20 centímetros de tamanho, tá certo? Então, não tem outro segredo, a gente prepara esse, faz ele bem feito e o resultado ele vai aparecer com o desenvolvimento das plantas, tá certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo.